Hoje em dia, todo mundo fala de inteligência artificial, né? Mas o que a gente vê por aí não é um sucesso que apareceu do nada, da noite para o dia. Na verdade, é o resultado de uma jornada de quase 70 anos. Uma história cheia de sonhos gigantescos, longos períodos de estagnação e, finalmente, uns saltos que estão mudando o nosso mundo. Então, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender bem essa história, vamos passar por 6 capítulos. Primeiro, vamos definir o que é IA. Depois a gente passa pelos altos e baixos, entende a revolução que estamos vivendo agora, com o aprendizado profundo e a era generativa, e por fim, a gente fecha com uma reflexão sobre o futuro. Então, para começar, vamos alinhar o básico, partindo daquela pergunta fundamental. Olha, essa pergunta guiou pesquisadores desde o comecinho. E a resposta, na verdade, é mais simples do que parece. Não se trata de consciência ou de sentimentos, mas sim de capacidade. A capacidade de fazer tarefas que, até pouquíssimo tempo atrás, eram exclusivas da inteligência humana. De um jeito bem direto, IA é a ciência de criar sistemas que não só seguem instruções, sabe? São sistemas que conseguem aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões para alcançar objetivos específicos. Agora, um ponto super importante é a gente diferenciar a realidade da ficção científica. Toda IA que usamos hoje é o que se chama de IA fraca ou restrita. Isso não quer dizer que ela seja pouco poderosa, muito pelo contrário. Ela é excelente em tarefas específicas, como, sei lá, jogar xadrez ou reconhecer um rosto. Já a IA forte, aquela inteligência geral que seria igual à humana em qualquer área, bom, isso aí ainda é um sonho bem distante. E essa tal de IA restrita, ela já está por toda parte, muitas vezes de um jeito que a gente nem percebe. É ela que sugere o próximo filme na Netflix, que organiza a nossa caixa de e-mail, que entende o que a gente pede para a Alexa e até ajuda a câmera do celular a focar no rosto certo para a foto. Ok, com a base definida, vamos viajar no tempo. Vamos lá para o começo de tudo, quando a ideia de uma mente artificial saiu da filosofia e virou um campo de pesquisa. E vamos ver como o excesso de otimismo levou à primeira grande decepção. O marco zero é o ano de 1956 na Conferência de Dartmouth. Foi ali que o termo inteligência artificial nasceu e o sonho foi, digamos, oficializado. A primeira abordagem que dominou por umas 2 décadas foi a IA simbólica. O problema? A promessa era muito maior que a realidade, o que levou a gente para o famoso primeiro inverno da IA. A ideia por trás da IA simbólica era até bem elegante. Se o raciocínio humano se baseia em lógica, a gente poderia replicar isso programando um conjunto gigante de regras. Era como tentar escrever um livro de receitas perfeito, com uma instrução para cada situação que se possa imaginar. Só que essa abordagem bateu num muro. As expectativas, nossa, eram enormes, mas o poder dos computadores era minúsculo, os dados eram super escassos e, o mais importante, o mundo real é complexo, é ambíguo demais para ser descrito só por um monte de regrinhas de sim, então. A promessa grandiosa simplesmente não aguentou as limitações da época. Depois desse primeiro inverno, a IA precisou se reinventar. E a nova filosofia foi radicalmente diferente. Em vez de ensinar as regras para a máquina, a ideia passou a ser deixar ela aprender sozinha a partir de exemplos. E essa é a grande virada de chave. Saímos da lógica simbólica para a abordagem conexionista, que hoje a gente conhece como aprendizado de máquina, ou machine learning. A inspiração veio do nosso cérebro. Em vez de regras, criamos redes de neurônios artificiais que, ao analisar milhares e milhares de exemplos, aprendem a reconhecer padrões por conta própria. Só que a história da IA é meio cíclica. Nos anos 80 e comecinho dos 90, o entusiasmo com as redes neurais cresceu de novo. Mas, mais uma vez, a tecnologia não conseguiu acompanhar. O hardware ainda era lento e a quantidade de dados necessária era simplesmente imensa. O resultado? Um segundo inverno da IA. O dinheiro sumiu e o ceticismo voltou com tudo. Foi preciso esperar até o século XXI para que as condições certas finalmente se alinhassem. E aí sim, começou a primavera definitiva da IA, a era em que a gente vive hoje. O ano da virada foi 2012. Numa competição de reconhecimento de imagens, um modelo de rede neural profunda, chamado AlexNet, simplesmente destruiu todos os concorrentes, com uma margem impressionante. Ele mostrou uma capacidade de ver e classificar imagens com uma precisão que ninguém nunca tinha alcançado. E por quê? Porque ele era muito profundo, ou seja, tinha muitas e muitas camadas de neurônios artificiais. Mas esse sucesso de 2012 não foi por acaso. Foi a convergência de 3 fatores cruciais. Primeiro, a internet gerou um oceano de dados para treinar os modelos.
Segundo, os algoritmos de Deep Learning finalmente amadureceram. E terceiro, as placas de vídeo, as GPUs, que foram criadas para games, se mostraram a ferramenta perfeita para os cálculos gigantescos que essas redes exigem. A tempestade perfeita estava formada. E toda essa revolução nos trouxe ao capítulo mais recente e talvez o mais impactante da história da IA, a transição da máquina que só analisa para a máquina que também cria. Até pouquíssimo tempo, a IA era basicamente analítica. Ela entendia, classificava, recomendava. A IA generativa é diferente. Ela não só entende o mundo, ela adiciona coisas novas a ele. Ou seja, ela não só consegue identificar o gato na foto, como agora é capaz de criar a foto de um gato que nunca existiu, baseada só numa descrição de texto. E os nomes dessa nova era já viraram parte do nosso dia a dia, né? Ferramentas como o ChatGPT, que geram textos com uma coerência impressionante, e modelos como o DALL-E e o Midjourney, que criam imagens a partir da imaginação. Tudo isso trouxe essa tecnologia para o público geral, democratizando o acesso à criação. E essa é a grande mudança de paradigma. A inteligência artificial deixou de ser só uma ferramenta de análise para se tornar, em muitos casos, uma parceira criativa. É uma transformação muito profunda na nossa relação com a tecnologia. É claro que todo esse poder traz junto novas responsabilidades e desafios bem complexos. Vamos agora para a parte final da nossa análise, olhando para as implicações de tudo isso. Essa é a grande questão quase filosófica que permeia o campo. Será que esses modelos gigantes, treinados com boa parte da internet, estão de fato raciocinando? Ou será que eles são, como alguns pesquisadores dizem, papagaios estocásticos? Ou seja, que apenas recombinam padrões que já viram de formas novas e muito complexas? A verdade é que a resposta ainda não está clara. E junto com as questões filosóficas, vêm os desafios práticos. Se os dados usados para treinar uma IA têm os preconceitos da nossa sociedade, ela pode aprender e até amplificar esses preconceitos. A capacidade de criar conteúdo falso e super realista abre portas para desinformação. E de quem é a autoria de uma obra criada por IA? São perguntas urgentes para as quais a gente ainda está buscando respostas. A inteligência artificial não nasceu ontem. É o resultado de 70 anos de tentativa, erro e muita persistência. Entender essa longa jornada é essencial para a gente poder navegar o futuro com mais consciência. Hoje, a gente viu o que e quando. Na nossa próxima análise, vamos investigar o como.